Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que eu retorno ao Teresa d'Ávila, convite de Nival, e que através de Renata, que é uma querida amiga, que psicóloga, trabalha com constelações familiares, nos indicou a esta casa, e eu tenho tido a honra de vir aqui pela segunda vez, tendo em vista a primeira vez falando de um tema ligado às constelações familiares e a relação com o pai e mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe, numa visão sistêmica e na visão espírita. Só para poder saber quem esteve na palestra anterior. Então, muitos de vocês não estavam na primeira, mas eu disse que não me apresentaria em todas as vezes, porque eu não tomaria o tempo da exposição falando sobre de onde eu vim, ou como eu comecei no movimento espírita, e fica também um pouco cansativo para quem nos ouve lá no canal do YouTube. E aí vocês podem ver, se quiserem se inscrever no nosso canal, que é Flávio Nery de Azevedo. A palestra de hoje eu vou publicar amanhã, e tem outras sobre o tema, tem sobre honrar vosso pai e vossa mãe na perspectiva espírita e das constelações. Então quem não pegou essa palestra passada aqui na casa, pode assistir a palestra que eu fiz, e assim vai ter um pouco mais de clareza sobre o tema de hoje. Então, em primeiro lugar, porque eu vou falar sobre os relacionamentos afetivos na visão sistêmica ou das constelações familiares, que é constelação familiar sistêmica, e do espiritismo. Porque eu acho extremamente importante trazer para a Casa Espírita temáticas que toquem no dia a dia e no cotidiano de vocês. O espiritismo é uma doutrina consoladora e, portanto, ela vem ao longo do tempo trazendo muita contribuição na vida de todos que podem adentrar no movimento espírita e estudar as obras da codificação e as subsidiárias. Mas existem também um processo evolutivo, normal e natural, que Kardec já diria que haveria, e que automaticamente o espiritismo, como ciência filosófica e com base na moral cristã, então uma religião que se propõe a trazer a moral do Cristo, ela integra todos os saberes que surgem de modo a ser contribuição para o avanço civilizatório e o progresso da humanidade. Daí que, ao longo do seu desenvolvimento, Kardec se baseou no positivismo de Augusto Comte para fazer a estruturação do pensamento espírita. Ele era um cientista, um pedagogo, e assim o espiritismo avança com o Pentateuco e as outras demais obras, em torno de 22 obras que Kardec nos deixou, a Revista Espírita com 12 volumes, o Pentateuco, obras póstumas, Viagem Espírita, Instruções Práticas e outros opúsculos. Então ele escreveu muito e deu muita contribuição. E ele dizia em alguma dos seus escritos que se o espiritismo em algum ponto contrariasse a ciência, abandone aquele ponto e siga a ciência. E até hoje a ciência vem corroborando os postulados espíritas, e nós percebemos que o avanço da física newtoniana para a física relativística e a física quântica vai dando muita informação do campo extrafísico que até naquela época de Newton não era possível devassar. E hoje é algo que é inequívoco, o movimento do descortinamento do mundo dos universos paralelos e tudo que podemos saber através da evolução do pensamento científico. E assim também as constelações familiares é uma filosofia e que, portanto, essa filosofia foi trazida para essa realidade por Bert Helling. E aí, durante nossa exposição, nós vamos tocar um pouco de como a constelação se fundamenta, e vamos tentar fazer esse diálogo entre o espiritismo e as constelações familiares, tendo em vista que nós vivemos em sistemas, e nossos sistemas familiares são construídos a partir de espíritos que se unem num propósito. Hoje as famílias têm diversas configurações, as famílias de casais homoafetivos, as monoparentais, as famílias de casais heterossexuais. Então a gente não vai entrar no mérito da configuração da família. E como está na codificação, na pergunta que foi feita, o que seria para a sociedade se houvesse o afrouxamento dos laços de família? Os espíritos responderam a Kardec lá no Livro dos Espíritos: seria um recrudescimento do egoísmo. Então nós voltaríamos a um estado de recrudescência do egoísmo. Então a família é a base máter da sociedade, é a célula-mãe, e ela, portanto, não se desconfigurará. Ela poderá ter novos formatos, e isso a gente está percebendo, mas ela sempre será a base para que a sociedade seja pautada naquele congraçamento de seres que se unem no clã e dentro de um agrupamento, de um sistema, que é união de um espermatozoide com um óvulo, e aí se dá a vida, e a perpetuação da espécie se deu a partir daí. Hoje a gente pode fazer óvulo doação, barriga de aluguel, e a vida continuará se perpetuando, independente das configurações em que esses casais estejam nos seus
nos seus envolvimentos. Mas isso é base. Então, por ser base, tudo começa na relação a dois. Então, nós vamos ter obras que vão dar fundamentação, que eu já deixo para vocês como referência. E aí eu desenvolvo meu pensamento, e caso vocês desejem depois mandar mensagem, eu mando todos os livros pelo WhatsApp, e vocês terão o Livro dos Espíritos, mas basicamente eu me baseei no capítulo, que é o capítulo livro 3º, capítulo 4, que é o casamento e o celibato, é um tópico. Eu também trouxe informações que estão ligadas ao capítulo, livro 3º, capítulo 12, que é perfeição moral, que é a pergunta 908 e 907 das paixões. A gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês podem ver que está bem surrado o meu, né? Ele simplesmente vai trazer lá no capítulo Kardec, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento, vai falar do divórcio, e o capítulo também que fala sobre a lei de amor, que é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então vocês têm material na codificação para poder se debruçar, e essas leituras todas culminam na obra publicada por André, chamada Amor a Dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica espírita, que é o tema de hoje, que eu já divulguei com um áudio que eu fiz na Casa do Caminho e que serviu de divulgação para a palestra de hoje, que eu vou, a partir de hoje, postar, quando eu divulgar esse tema, em outras casas, esse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, essa obra de André, quem não conhece, André Moreira é um médico, homeopata espírita de Minas Gerais, presidente da Associação de Medicina e Espiritismo de lá, e ele simplesmente tem produzido muitos livros com conteúdo científico, baseado no Evangelho, no Espiritismo e nas constelações familiares. Ele é um médico homeopata e também constelador familiar. E eu tenho seguido ele nas redes sociais, tenho visto os livros dele, eu li esse livro por inteiro, tem os outros dele, que é Reconciliação, e tem o outro que é Cura e Autocura, tem o Auto Amor, tem Homossexualidade à Luz do Espírito Imortal, Transsexualidade à Luz do Espírito Imortal, e ele tem uma produção muito grandiosa, e eu tenho gostado muito porque, como ele tem um fundamento na doutrina, embasado mesmo na codificação, ele faz esse diálogo com os outros saberes da homeopatia, das constelações familiares, de forma muito leve. E como eu também sou da área de saúde, e sou constelador familiar, eu achei que eu tinha nele uma referência de me sustentar nas minhas exposições, para não ter a crítica que algumas casas têm, falando que estamos falando muito de Jung. Obviamente, Jung colabora muito com as obras de Joana, então é natural que ao ler Joana, nós tenhamos que estudar um pouco Jung, Freud e outros tantos que o antecederam, que antecedeu Jung, para dar a condição do entendimento por que Joana fala tanto de Jung. E nesse movimento, teve um livro que ela escreveu, Constelação Familiar, que é de Joana de Anjos, pela psicografia de Divaldo Franco, que não fala da constelação familiar como técnica, mas que ela vai abordar todas as relações entre os cônjuges, os vizinhos, a educação no lar, a educação para a amizade, enfim. É um livro que eu recomendo, eu li essa obra em 20 de julho de 2009 e, portanto, faz parte também do conteúdo da nossa exposição. Tem um outro que é um livro que eu recomendo, de Alberto Almeida, outro médico, homeopata e também terapeuta sistêmico e transpessoal. E assim, ele fala do amor pé de passagem. Alberto Almeida, portanto, é do Pará, tem escrito obras interessantíssimas, uma delas é o Amor pé de passagem, e a outra, que eu li também em 2011, salvo engano, A Arte do Reencontro, Casamento, de Alberto Almeida, com o prefácio de Joana de Ângeles, que é a primeira obra que ele lança, entre outras que ele vem lançando, A Cura da Criança Interior, outro Pais e Filhos, enfim. Tem uma produção muito interessante, porque todos que eu falo são palestrantes, oradores espíritas nacional e internacional, fundamentados na codificação e faz esse trânsito pela psicoterapia transpessoal, pelas constelações familiares sistêmicas, por outras tantas vertentes filosóficas e científicas. Então, esse é o embasamento que eu trago dos autores espíritas e do Pentateuco. E duas obras que não são espíritas, que é o de João Garriga, que eu estarei com ele em março, eu vou viajar para ficar com o André e ele no workshop de constelação familiar, onde ele vai fazer uma vivência com consteladores, estudantes de constelação e pessoas interessadas. E João Garriga é um psicólogo espanhol que tem formação na Gestalt terapia e também nas constelações sistêmicas. Então, constelações familiares. Ele escreveu o livro O Amor que nos faz bem, quando um em um somam mais que dois. É um livro belíssimo, eu terminei de ler agora em dezembro, 4/12/2019, eu tenho por hábito, ao terminar a obra,
colocar as minhas impressões e a minha emoção, para que no futuro, quando eu volte a pegar, eu senti o que aquela obra me causou, porque a memória vai, claro, que se diluindo. E o livro que eu estou lendo atualmente, que fiz uma palestra anteontem sobre ele, que é de Gary Chapman, que é um pastor protestante e um best-seller do New York Times, escreveu As 5 Linguagens do Amor, como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. Eu cheguei a esta obra porque ao ler Amor a Dois de Andrei, ele cita a obra de Gary Chapman e eu fiquei muito mobilizado em ler e comprei e estou fazendo palestras sobre isso, sempre fazendo ponte com o Evangelho, com o Espiritismo e esses saberes que nós como espíritas não devemos ter preconceito com o que vem dos protestantes, com o que vem dos ateus, dos agnósticos ou dos católicos, tudo que seja contribuição para o nível de aprimoramento do ser, não importa se seja do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que é aberta ao diálogo com todos os outros saberes, porém, vendo aquilo que soma, que acresce no nosso processo de crescimento evolutivo. Então, esse introito muito longo é para mostrar toda a trajetória, porque esse tema tem sido divulgado. Eu tenho falado muito aqui em Salvador sobre esse tema em várias casas espíritas. A partir da premissa que eu trago, que a constituição da sociedade se dá através da família, e uma família se configura numa constituição de um casal, eu vou falar do casal hétero, mas para não perder tempo falando das outras constituições. É óbvio que a relação a dois determinará o nível de sociedade que nós estamos estabelecendo, porque é no grupamento familiar que começa a formação da sociedade. Então, nós como seres humanos somos seres gregários e, portanto, vivemos em comunidade. Nós nascemos como mamíferos que somos, se fôssemos répteis, tudo bem, são animais de periferia, de sangue frio, eles conseguem viver individualmente, mas o mamífero, ele necessita do calor humano, do aquecimento, da proximidade com o outro para que a vida se estabeleça e se mantenha. Então, como seres que somos gregários e como mamíferos que somos, nós necessitamos viver relacionamentos. E não há evolução se não há envolvimento. Só existe evolução se há envolvimento. Quando vocês se envolvem, é ali que você pode se desenvolver. Ou melhor, só há desenvolvimento, tire a palavra evolução, só há desenvolvimento quando há envolvimento. É muito fácil se isolar no Tibete, numa montanha, por anos a fio, e não vir para a sociedade para viver o embate do cotidiano. E assim experimentar o acréscimo de consciência que a pessoa possa ter atingido ao viver num espaço de isolamento, que eu sou a favor, de meditação, de reclusão, de mergulho no insondável do self, que é o espírito imortal que somos. É muito válido, mas viver isolado e dizer que assim você vai se desenvolver é muito pouco provável. Tanto que todos que se iluminaram foram para o embate do cotidiano. Jesus já chegou iluminado, ele nunca precisou viver experiência de iluminação no planeta Terra, ele já era iluminado antes mesmo de nós existirmos. Foi ele que tirou da nebulosa do Sol, a nebulosa formou o planeta Terra, ele é o gestor planetário, ele é o governador planetário. Mas aqueles que vocês conhecem, que aqui passaram e que se iluminaram, como Siddhartha Gautama, o Buda, ele não chegou iluminado, ele já tinha uma experiência pregressa, com certeza um dos que são precursores da chegada do Cristo, trouxe uma máxima da equanimidade, da vivência no caminho do meio e se iluminou, mas viveu também a riqueza, a luxúria e todos os prazeres do corpo, da vida do humano, e depois percebeu que aquilo não poderia ser o sentido maior da sua existência. E aí não vou falar sobre isso, que é uma outra palestra que a gente faz. Ele procura meditar e na meditação ele se ilumina. E ao se iluminar ele leva o Dharma, para todos que podiam conviver com ele até os 80 anos, quando ele sai do corpo e deixa ali seus discípulos. Assim também foi São Francisco de Assis, que aqui passou, mas ele tinha sido, São Francisco de Assis já tinha sido João Evangelista, um apóstolo amado do Cristo, conviveu com Jesus, foi ao Calvário, ficou lá de Maria de Madalena e de Nossa Senhora, Maria de Nazaré, e assim ele viveu a experiência do contato direto com Cristo. Era um dos apóstolos amados, ele, Pedro e o Tiago também, que viveu no processo da transfiguração. Então, esses seres que voltam, mesmo sendo seres que conviveram com Cristo, ainda assim se perderam um pouco nos caminhos egóicos, ou seja, no caminho da vivência no mundo, da imanência, onde nesse espaço nós podemos experimentar o grau de acréscimo evolutivo que nós realmente estamos. Porque não adianta só evoluir no plano espiritual,
porque a evolução também se dá no plano espiritual, mas aqui está o campo de demonstração daquele acréscimo que vocês tiveram lá, para mostrar no convívio, no embotamento das memórias, com o véu que se levanta, se de fato nós estamos realmente no caminho da perfeição e da tão sonhada iluminação. Então São Francisco se perdeu um pouco, aí teve sonhos, foi para a guerra, e no processo de iluminação, ele entrou em depressão, foi viver a noite escura da alma, e ali ele se ilumina, e renuncia todo o conforto dos Bernardoni, como rico que era. Quem não assistiu, recomendo Irmão Sol e Irmão Lu, um filme belíssimo, toda vez que eu assisto eu choro. Ele joga toda aquela riqueza, os tecidos do pai pela janela e simplesmente fica nu. E ali todo diz, enlouqueceu, Francisco enlouqueceu, Francisco, filho dos Bernardoni, enlouqueceu. E ele é envolvido no manto e ele vai viver na pociúncula, entregue aos leprosos, e aí se integra em comunhão com a natureza, onde ele e o Pai se tornam uno, nesse movimento de quem se ilumina e alcança assim a iluminação, e segundo alguns autores e do movimento espírita, é o ser mais iluminado na Terra ou na regência do planeta depois de Jesus. Jesus de Nazaré é o topo das galáxias. Depois dele, diz que o ser que veio depois de Jesus, mais evoluído, é São Francisco. Ou melhor, não é mais evoluído que Jesus, que passou depois de Jesus, que dividiu a história antes e depois dele, foi São Francisco de Assis. Então imagine, mesmo São Francisco de Assis, isso nos dá uma esperança. Veio e se atrapalhou um pouco, e ele era o discípulo, que era João, e se ele se atrapalha e consegue, numa encarnação, iluminar-se, por que nós não podemos também pleitear isso e buscar isso, e escolher esse caminho de iluminação? Isso é um movimento de chamado para que vocês percebam que todos que aqui estão têm esse poder, essa potência de se iluminar. Então, nessa configuração da nossa temática, onde o casal ele se junta, não há como se desenvolver sem se envolver. Então, o envolvimento se dá a partir de algumas premissas. Uma das premissas é a atração sexual. Nós nos sentimos atraídos sexualmente por um parceiro, e isso é o fato fundamental para que a vida se perpetue. Se não houvesse a energia do Eros, a energia do prazer, a vida não existiria. A gente só está no corpo hoje vivendo porque os nossos ancestrais tiveram desejo, e que o desejo está inerente na condição humana, que é o que fez com que um homem se aproximasse de uma mulher e a cópula fecundasse o óvulo com o espermatozoide e se tornasse o ovo ou zigoto, e a vida se deu em seu périplo rumo ao movimento que estamos hoje. A civilização se constitui a partir do desejo de duas pessoas que se aproximam e na cópula gera vida. E aí tem uma passagem no livro de André Luiz, e que eu vou aproveitar que está aqui citado no próprio livro do Andrei, e ele diz assim: em nenhum caso ser-nos lícito subestimar a importância da energia sexual. Esse ar está batendo em meu peito, só Jesus na minha causa hoje, para eu não pegar esse vento invadindo por cima de mim, que só mesmo, se você puder botar para cima um pouquinho, eu agradeço. Em nenhum caso ser-nos lícito subestimar a importância da energia sexual, que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Preste atenção. Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Isso foi citado no livro de Vida e Sexo pelo Espírito Emmanuel. Então, a partir disso, vocês percebem que a energia sexual ela é a impulsionadora da vida. E assim, vocês tendo a energia sexual, é a segunda maior força do orbe terrestre, segundo o Espírito Carneiro de Campos, favorecendo a criatura na cocriação. Isso se dá nos seguintes aspectos: através da energia sexual, nós podemos gerar vida com o processo criativo, o processo transformador. Não tem problema não, eu vou suportar, vai ter uma barreira energética que vai me proteger. Depois liga, porque o povo não vai aguentar. Depois que vocês sentirem calor, liga de novo, tá bom? Passou a aliviar um pouquinho e depois liga de novo, porque o povo aí tem que estar confortável, senão não vão querer me ouvir. Então, a energia sexual favorece a criatura na cocriação, com o caráter criativo, o caráter transformador e o caráter agregador que a energia sexual tem. Mas então, nesse movimento da energia sexual, ela pode ser utilizada de diversas formas, porque a energia sexual é neutra.
E, portanto, ela é aquilo do que vocês estão fazendo uso. Como é que vocês usam o aparelho genésico? E a energia sexual, na visão freudiana, psicanalítica, é a energia da libido. A gente falaria que é a energia de Eros, que é a energia que promove o prazer. Mas tem uma outra polaridade, segundo o psicanalista Freud, que é a Thanatos, a energia de morte, que é a pulsão de morte. Ele polarizou nessas duas linhas, mais resumidamente, com perdão aos psicanalistas aqui presentes, mas de uma forma bem aqui genérica, Thanatos e Eros. Eros é a energia de pulsão de vida e Thanatos a pulsão de morte. Muitos de nós estamos na pulsão de morte e aí caminhamos para a depressão, para o suicídio e por aí vai. Na pulsão de vida, que é o Eros, a gente tem a alegria de viver, a gente quer viver o prazer de estar no mundo. Só que a energia sexual também, quando muito hiperpolarizada, ela pode trazer prejuízos. Então nós avançamos com Jung, que ele vai dizer que a energia da libido é a energia psíquica. Portanto, ela é uma energia criativa, transformadora, que pode ser geradora de vida, tanto no que diz respeito à aproximação de homem e mulher, no ato sexual, como a energia criativa da arte, do cinema, das produções de telas que são pintadas por muitos artistas que têm essa pulsão da energia erótica canalizada para a arte. Você tem as pessoas que trabalham como voluntários, como Irmã Dulce, que tinha uma pulsão também de energia de vida muito forte, a própria Irmã Dulce, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, todos eles têm essa pulsão. Só que alguns deles, eles não usaram para a energia da sexualidade no sentido estrito da cópula. Não que isso seja ruim, porque o Dr. Bezerra de Menezes teve cópula com 2 esposas e teve filhos. E nem por isso é menor ou maior isso. Então Chico não teve, Irmã Dulce não teve e Divaldo não teve, porque eles precisavam de uma missão que era outra, de se dedicar à psicografia e à exposição que eles foram. O Divaldo, o maior expositor e o maior palestrante orador espírita do século, e Chico, o maior médio do século. Enfim, todos nós podemos entender que a energia sexual é a energia de vida. Nesse movimento, o uso dela de forma inadequada é que pode gerar movimentos que não nos levam para o mais. E aí, citando Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele vai dizer: a energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de usina reclamando controle adequado. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18. Então vocês vejam que a força da energia sexual é uma pulsão de vida que pode gerar muita consciência no planeta, se bem canalizada. Mas aí nós vamos avançar no entendimento do que essa usina significa. A usina natural produz cascatas neuroquímicas contínuas, irradiando cargas psíquicas, emotivas e afetivas. Estas produzem reações orgânicas e atrações magnéticas em que se origina e naqueles que são atraídos por terem afinidade com elas, promovendo trocas através das várias manifestações do amor. Energia sexual é a expressão do amor de inúmeras formas. Aí vem o movimento de, quando nós dizemos amor, o que queremos dizer quando eu digo eu te amo? E assim a gente desenvolve a nossa temática baseada nesse construto, que é da palavra amor, que é a tônica da caravana da fraternidade do movimento federativo baiano. Eu faço parte da Federação Espírita, estou lá na Sociedade Ólon, e todas as segundas-feiras a gente começou o curso de verão, que é 18 horas, vocês estão convidados, e o tema que o André Luiz Peixinho traz esse ano é Espiritismo. Amai-vos, eis o primeiro ensino, que está no livro dos médios. O segundo, instruí-vos. Então ele vai trazer um texto que é uma excelente contribuição, que eu também posso disponibilizar para vocês, e deve passar por aqui a caravana da fraternidade, eu não sei quando, que está aqui, tema, espíritas, melhor dizendo, não espiritismo, amai-vos, eis o primeiro ensino. São 11 páginas, onde Peixinho vai descrever, pode ligar o ar, onde ele vai descrever sobre o amor, como podemos vivenciar o amor nessa realidade, tão propalado por Cristo, por tantos que nos antecederam. E como é que nós estamos conseguindo botar o amor em prática? Ele traz um roteiro maravilhoso, baseado em citações de Leon Denis, Joana de Ângeles, André Luiz e ele próprio no livro As Bem-aventuranças, trazendo um roteiro de como podemos, no movimento de 2020, gerar essa amorosidade que deve permear as relações humanas.
Então, na relação do casal, quando dizemos ao outro, eu te amo, que amor é esse que você disse? Aqui na língua portuguesa, o amor tem várias conotações. Então, o amor pode ser até o amor eu te possuo, o amor eu te devoro, eu te amo pode ser eu preciso de você para suprir as minhas carências. Quando eu digo eu te amo, eu posso estar dizendo assim, eu te desejo sexualmente. Eu posso também dizer eu te amo e pode ser o amor incondicional. Então, que amor vocês estão dizendo quando diz que ama o outro? E aí, na nossa Constituição da língua portuguesa, nós vamos beber nos gregos, que vão trazer uma grande contribuição de definições de palavras, onde o amor pode ser definido de várias formas. Eu vou trazer 4 delas. Ele vai falar do primeiro tipo de amor, chamado amor porneia. O amor porneia é o amor consumo, que deu origem ao amor pornografia, filme pornô. O porneia é o amor posse, onde o outro quer se apropriar daquele que se relaciona, onde tem um domínio sobre a pessoa em que ele se relaciona e ele submete o outro a seus desejos. Eu pergunto aqui na plenária, tem alguém que vive esse tipo de amor porneia? Além de mim? Só eu? Ninguém mais tem consciência de que também vive o amor porneia? Eu diria que todos vocês, 100%, vivem o amor porneia em alguma instância. Todos. O amor porneia ele começa na infância, ou no bebê que vocês foram um dia, quando vocês mamavam no peito de suas mamães, e no entanto não tinham nenhuma preocupação se ela estava cansada, se ela dormiu a noite toda, vocês simplesmente choravam para ter o seu peito na sua disposição, para nutrir a sua energia de consolo, de aquecer a sua barriguinha. Então o bebê, ele é um exemplo clássico do amor porneia, o amor posse, total. Ele chora porque ele chora, ele não quer saber, nem questiona o que está acontecendo. Ele quer viver o abrandamento da sua fome, saciar a sua fome. Assim a gente consegue viver também na fase infantil, que são as crianças que querem do jeito dela, não se preocupando muito se vai faltar para o outro. Ele quer ser suprido na sua demanda direta e imediata. E isso se desdobra nos adultos também. Nós vivemos momentos de amor porneia, na definição estrita é o amor de consumo que leva a possuir e usar o que é amado exclusivamente em função do gozo e centrado nas necessidades pessoais. Quantos de vocês aqui presentes não tiveram momentos na vida de vocês de um ciúme ou de uma necessidade de controlar um cônjuge, a parceira ou parceiro, com a roupa que veste, uma olhada no celular para ver o que é que ele está escrevendo, se está se comunicando com alguém que seja alguém que esteja, por exemplo, em traição? Quantos de vocês já não fuçaram o e-mail de uma mulher ou de um esposo para descobrir alguma treta, não viram no bolso da calça um bilhete que era às vezes de um colega de trabalho que atribuíram? Isso é o amor porneia, é o amor posse. E nós passamos por isso em algum momento da nossa existência e ainda hoje vivemos isso em determinadas gradações. Esse amor, então, portanto, é um tipo de amor que existe. Então, esse amor porneia, ele também tem muita frequência nos atos das relações que se estabelecem quando a gente submete o outro aos nossos desejos, que são desejos egóicos, e que o outro fica à mercê, quando vocês passam a ser controladores do outro. E quem aqui não é um pouco controlador, além de mim, que sei que sou? Todos somos, em maior ou menor grau, controladores. Então esse tipo de amor é chamado amor porneia, e que nós vamos graduar, e quando um poeta dizia, vocês dizem que amam os peixes e os comem, você diz que ama os pássaros e os prende em gaiolas, vocês dizem que amam as flores e as cortam. Quando vocês dizem que me amam, eu tenho medo. Que amor é esse que você diz que tem pelo animal e bota o passarinho na gaiola? Eu amo os animais e prende. Amo o peixe, mata e come. Amo flores, corta as flores. Quando você diz que me ama, qual é esse amor que você diz que me ama? É o amor consumo, é o amor posse, é o amor que submete e que não importa o que o outro vai sofrer, o pássaro preso na gaiola, a planta que vai chorar, a seiva quando é cortada, mas você quer o seu objeto do desejo ou do seu prazer e o outro pouco importa para você. Esse processo, portanto, evolui para outro tipo de amor, que é o amor eros. Esse amor eros, que aí a gente poderia, esse tema é um tema muito rico, daria um seminário completo, eu não posso destrinchar a altura do que eu poderia, tendo em vista o aprofundamento que eu estou nessa temática, e o tempo vai se exiguir, o tempo exíguo não me permite, eu tenho até que saber até que horas mesmo. Cadê o relógio? Ai, adeus, só Jesus na causa, Jesus me ilumina.
Ah, tá bom, ok. Então, vou tentar ser menos prolixo e tentar também atender a demanda de vocês. Então, o amor eros é o amor erótico. O amor erótico também todos temos. Através do amor erótico é que nós estamos aqui. Se não fosse o amor eros, a vida não seguiria em frente. Esse amor erótico a gente definiria como o amor do desejo, dos apaixonados, que estabelece atração e troca, abrindo o canal para a possibilidade de vínculo ou não. Tem amor erótico que cria um vínculo que pode culminar num outro movimento de conjugalidade. Mas tem um amor erótico que é apenas do prazer pelo prazer. Nós vivemos a experiência próxima do carnaval, quantos jovens saem às ruas para poder contar o número de bocas que beijou. É o amor pornéia, o amor consumo e o amor da erótica, que pouco importa o que o outro vá sentir, ele quer saciar o seu prazer. Mas esse amor erótico, ele é fundamental, porque sem o amor erótico, nós também não estaríamos aqui. Ele simplesmente fez com que seu pai e sua mãe se apaixonassem um pelo outro, e naquele apaixonamento, a vida pôde surgir. Porque o apaixonamento, segundo as estatísticas, apontam que ele dura mais ou menos 2 anos. É um tempo mais ou menos que os estudiosos afirmam da durabilidade do apaixonamento. No apaixonamento, a sensação que dá é que... Vai passar na frente, tudo bem. No apaixonamento, as pessoas se perdem no iludir-se com o que o outro passa. Você olha o outro, mas você não quer saber que o pavão, ele tem um pé feio, ele só quer ver aquela pena dele linda e maravilhosa. Você esquece que o pé do pavão é horrível. Quando você está apaixonado, você não vê que o príncipe pode virar um sapo e que a princesa pode virar uma bruxa, porque ali a gente se camufla. Na erótica do desejo, a gente mostra a nossa melhor versão. E normalmente o outro que se apaixona pelo outro, ele projeta no outro aquilo que lhe falta. Então ele tem aquilo que eu desejo e ela tem aquilo que eu desejo. E aí pensam que são 2 metades de uma laranja, o que não é real. Nós somos seres inteiros, comuns e imperfeitos. E é na nossa humanidade de sermos imperfeitos e comuns que nos associamos a outros na sua imperfeição e na sua própria humanidade, para que na conjugalidade o amor possa vicejar, o amor possa acontecer. Nesse apaixonamento, onde ficamos cegos aos defeitos do outro, isso é fundamental, porque se nós tivéssemos a clareza dos defeitos do outro, talvez nós não fôssemos para o outro estágio. E assim a gente pode dizer que a paixão, ela é necessária e fundamental. E eu diria que a cada 10 casamentos, pelas estatísticas, elas podem ter se modificado um pouco. Dizem os estudiosos, 6 terminam nos 2 primeiros anos. Por quê? Porque 2 anos, que os estudiosos também apontam, a literatura, é o tempo que a paixão dura. Mais ou menos 2 anos. E aí, nesses 2 anos que vocês ficam se iludindo um com o outro, 2 iludidos, 2 desconhecidos de si mesmos que pensam que conhecem o outro, se juntam pensando que já tem informações suficientes sobre a pessoa que você se juntou, só que você é um desconhecido de você mesmo. Nós não estamos na busca do conhece-te a ti mesmo? É esse o movimento que eu estou e todos vocês? Como é que eu posso achar que eu conheço a minha parceira? Eu não conheço ela porque eu não me conheço. E ela também não me conhece. Eu mostrei a minha melhor versão para, com o pavão, mostrar o que eu tinha de melhor, mas na conjugalidade é que a gente vai ver se aquele pavão é aquilo mesmo. Aí você vê o pé feio, aí começa o conflito a acontecer. Mas a paixão, então, ela é uma fase necessária, porque, como diz as estatísticas, 6 casamentos terminam nos 2 primeiros anos, os 4 que perduram, 2 se toleram a vida inteira juntos, e 2 vivem uma vida mais harmônica, próximo daquilo que seria o mais adequado de uma relação a 2. Mas não existe a perfeição. Mas esses 4, 2, portanto, se toleram, sobreviveram aos 2 primeiros anos do apaixonamento, e 2 vão manter a vida inteira uma harmonia na relação, tendo briga, conflito normal, porque a gente está no humano comum e perfeito, mas é mais funcional, eu diria, o casamento. Tá claro para vocês? Então, nós diríamos, portanto, segundo os autores que eu li, e principalmente o livro Amor a 2, ele vai dizer que o apaixonamento é a maior obsessão que existe. E não é uma obsessão simples. É uma obsessão também não por subjugação. É chamada obsessão por fascinação. Nós ficamos fascinados com o outro e não vemos nada do que o outro pode ser, além da sombra e da luz, porque nós somos sombra e luz na visão junguiana. Mas a gente não consegue ver a luz, a sombra, a gente só quer ver a luz do outro. E aí nós estamos fascinados. E qual é o melhor antídoto para essa obsessão por fascinação que pode existir? Não tem mediúnicas em casas que possam acontecer, aqui no Teresa d'Ávila, em todas as outras, unidas numa grande força para desobsediar um casal de apaixonados. Não existe força maior do que o quê? Do casamento.
É no casamento que é a maior desobsessão para o apaixonamento. Mas é lá no casamento que o amor pode acontecer. É ali que vocês, na convivência, vocês, no movimento de encontro dessas duas laranjas inteiras, não são duas metades, e que na conjugalidade vocês podem ir preenchendo uns aos outros, porque nós somos seres inteiros e, portanto, até preenchimento não estaria adequado, mas nas suas fragilidades e nas suas virtudes, no somatório disso, pode surgir o amor. E aí avança para um nível de amor chamado amor filia. E o que é o amor filia? É o amor dos amigos, o amor amizade, é o amor fraternidade. Na definição, vai dizer: o amor filia é o amor amizade, fraternal, virtuoso e desapaixonado, pois não passa pela relação eros, embora possa com ela estabelecer pontes, a depender da relação e das posturas íntimas. Então, o amor filia é o amor que a gente busca nessas vivências no planeta que nós nos encontramos de provas e expiações. Nós, se alcançarmos o amor filia, já está de bom tamanho. E no convívio do consorciamento, é ali que você pode trabalhar as arestas das imperfeições de um e de outro, e a amizade e a fraternidade sem perder a erótica, porque não adianta no casamento, passando da parte do apaixonamento, perde-se a erótica, e a erótica se perde quando tem muito o que no casamento? Quando passa a ter muito o quê? Crítica. Quanto mais crítica, se perde a admiração. E quando você perde a admiração, o eros morre. Então, os casais que vivem se criticando mutuamente e só apontando os defeitos do outro, tira do outro a admiração que ele tinha lá quando o conheceu, quando estava apaixonado. E aí não entende por que perde o desejo do eros. Porque o desejo é algo inerente ao humano. Freud já disse, eu expliquei no início, o erótico não tem moral, ele é amoral. Eu posso olhar para uma mulher casada e ter desejo. Eu posso olhar para uma pessoa que está passando e ter desejo por ela. O que determina a ação de ir para o encontro da pessoa é a moral. São os seus valores, as suas formas de entender como você deve lidar com a sua energia libidinal ou com sua energia da erótica. Então a erótica ela é amoral. Aí vocês avançam no entendimento de que no filia, se você perde a admiração pelo outro através da crítica, você perde a eros, a erótica, ela morre. E a erótica ela pode se manter a vida inteira, mesmo nos casais de idosos. Eu atendo, eu sou terapeuta, tenho idosas, eu não vou citar nomes, que já passaram por mim, que têm libido muito maior do que muitas jovens de 20 anos, que têm um desejo sexual aos 75 anos com seu esposo e vice-versa. Mas ali eles ficam com a erótica inibida porque o acúmulo de anos na convivência, às vezes teve mágoas do marido, porque traiu, porque teve filho fora, e aí começa a rejeitar, mas o eros está ali. E por criticar, acusar, perdeu a admiração. Não separa pelas crenças e porque acha que tem que ir até o fim. E quando se percebe, está vivendo um casamento de menos amor. E aí perde aquilo que poderia ser a construção dos vínculos de afeto, mesmo na sua terceira idade, né? Ou na idade mais senecta. Então, o amor-filia é a busca dos relacionamentos. E nesses relacionamentos do amor-filia, nós vamos perceber que nós podemos caminhar para o outro nível de amor, que é chamado amor ágape. Qual é o amor ágape? É o amor incondicional. O amor incondicional que diz amor divino, doação, que se rejubila em ofertar sem necessidade de troca. É o amor plenitude. Quem é que teve esse amor plenitude, sem necessidade de troca? É o amor incondicional, que a gente sabe que passou aqui, que definiu isso, Jesus. Ele foi o único que amou incondicionalmente. Mas na Terra, nós temos exemplos de amor incondicional? Temos de quem? Só mãe e pai não? Pai também. Os pais também têm. Só que a mãe, ela dá vida em holocausto. Porque ela dá o seu ventre para gerar vida. Então são 9 meses. Então é a prova mais próxima do amor incondicional. Mas mesmo a mãe, ela tem episódios de amor incondicional. Quando ela gera um filho, é amor incondicional. Ela está dando o corpo dela para a vida continuar. Mas o pai também tem renúncias durante o período inicial, claro que é menos, e como tem mães também que durante a gestação fazem, depois dá o filho, e tudo bem, mas deu a vida, então não podemos negar que deu amor. O amor foi dado. Então o amor incondicional vocês também têm, em maior ou menor grau, nas relações que vocês estabelecem, onde vocês renunciam, às vezes, uma discussão infrutífera em nome da preservação da paz no casamento, onde vocês podem, às vezes, fazer concessões ao seu cônjuge para que a briga não se instale, a dissensão, a discórdia.
Esses são os momentos de lucidez, onde vocês, olha, prefiro amar incondicionalmente, renunciando o meu desejo de discutir, de ir para o embate, de ir para o campo egóico das confusões que se estabelecem, para não destruir essa possível construção de um amor que perdure a vida inteira dentro das estatísticas daqueles 4, mas não de tolerância. É amor renúncia, é o amor que renuncia, mas não é o tempo todo. Porque numa relação de casal, que é a relação de iguais, não existe a relação de incondicionalidade, sempre tem condição. Porque um casal, eles são 2 pares e, portanto, são pessoas iguais. As leis sistêmicas de Bert, ela vai trazer 3 leis que não tenho tempo para falar, infelizmente, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio entre o dar e receber. A ordem diz que quem vem primeiro é grande e dá, e quem vem depois é pequeno recebe. Quem é que tem isso? Pai. É maior do que filho. Então, o pai sempre vai dar aos filhos. A lei do pertencimento vai dizer que todos nós pertencemos a um sistema e que ninguém pode ser excluído. E nosso pertencimento na imagem é a árvore. As raízes da árvore significam o pertencimento. Quanto mais profunda foram nossas raízes, nos nossos ancestrais, mais a gente consegue ter um caule que gere seiva, que possa gerar galhos e que gerem folhas, que fazem trocas na fotossíntese, recebendo CO2 e gerando oxigênio para a vida e a fruta possa surgir. Mas as raízes têm que estar profundas. Então, se vocês não estão enraizados nos seus ancestrais, vô, bisavô, pai e todos os que antecederam, aí a constelação fala sobre isso, vocês não têm força para gerar os galhos que sejam as nossas relações interpessoais, as relações afetivas, a sua profissão, a sua espiritualidade. O caule é onde sobe a seiva, que pega a água, os nutrientes e leva para as folhas. E o caule seria o nucleamento familiar, é o pai, a mãe e os filhos. Quanto maior for estruturada a sua raiz, mais gratidão e honra você tem aos seus ancestrais, isso é uma outra temática também, você vai poder levar adiante os galhos com a relação do seu cônjuge de forma mais expansiva, não projetando no seu parceiro ou na parceira a figura paterna, parentalizando as relações conjugais. E muitos casais vivem assim, são relações parentais, onde o homem dá muito e como dá muito, ele toma a figura de desempoderar a mulher que recebe, ou vice-versa, a mulher que trabalha com grau de poder aquisitivo que dá muito ao homem, e o homem fica na condição de filho, desvalorizado. E assim não há como ter a conjugalidade harmônica. Numa imagem, imagine uma balança que ele traz no livro, e eu achei essa imagem muito interessante. Você bota um peso de 1 quilo de chumbo e joga aqui 1 quilo de batata. Está equilibrado, ele vai oscilar dinamicamente, ciclicamente. Nunca para de vez a balança, porque demoraria muito numa venda esperar aquela balança parar. Então ela fica oscilando. Mas se eu botar 10 quilos de batata, o chumbo vai fazer isso, eu estou distanciando. E eu estou me afastando. Se eu botar 20 quilos, o chumbo vaza, sai da relação. Então, quando você dá muito numa relação, aquele que está recebendo demais, ele termina indo para a infidelidade, saindo da relação, pelo contrário do que vocês imaginam, porque ele percebe que nunca vai poder devolver ao outro tudo que o outro deu, então ele se sente menor, então você está desempoderando seu parceiro ao invés de estar empoderando, e aí você toma uma relação de superioridade. E quem é que é superior, que dá e nunca a gente vai conseguir devolver? Quem é que tem essa relação? Pais e filhos. Os pais nos deram a vida e nós somos devedores eternos dos nossos pais. Foi a outra palestra que eu fiz aqui. E por sermos devedores eternos, nós nunca podemos devolver de volta, por mais que eles não tenham sido expansivos, que eles não tenham sido legais conosco, que eles tenham cometido delitos, equívocos, eles são seres humanos, comuns e imperfeitos. Portanto, não queiramos olhar os nossos pais como seres que são perfeitos. E como imperfeitos que são no caminho da perfeição, eles se equivocam, cometem delitos. Mas vocês nunca vão poder tirar o grande dom que eles lhe deram, que é a vida. Então vocês têm que ser sempre grato ao pai e à mãe, para que vocês consigam levar adiante suas relações afetivas de forma mais honrosa e equilibrada e equânime possível. Porque assim vocês sustentam o que vocês precisavam beber na fonte da família, você não vai ficar bebendo com o seu marido, nem com sua mulher. Porque você pode projetar no seu marido a figura do pai que faltou, ou aquilo que você queria que ele lhe desse e não pôde ser dado, você vai exigir do marido. E assim pode acontecer também, o cara dá muito porque quer manter o outro sob o controle e aí ele esquece que ele está fazendo com que ela fique uma relação parental e não uma relação de conjugalidade entre 2 homens ou 2 mulheres, que são 2 pessoas iguais e, portanto, não pode ter. Eventualmente, na vida do casal, tem momentos que um tem uma baixa, mas é cíclico. Não é o tempo todo um dando e o outro só recebendo.
Se ficar nesse espaço, o casamento ele rui e normalmente a pessoa sai pela traição e se mantém às vezes dentro da conjugalidade para poder ficar de aparência, é o verniz social. Nesse movimento, para ir finalizando, porque o tempo já se esvai, nós vamos ter o entendimento de que no casamento nós temos uma imagem de vocês perceberem que 1 mais 1, numa relação conjugal, ele diz aqui, quando 1 e 1 somam mais que 2. Num casamento, 1 e 1 deve ser igual a quanto? 1 e 1 deve ser igual a quanto? Tem gente que diz que é igual a 1. Tem gente que diz o que? Eu sei. Tem gente que diz que 1 e 1 deve ser igual a quê? 2. Mas nunca deve ser 1 nem 2, deve ser no mínimo 3. E aí eu finalizo minha exposição para vocês terem clareza. Tema para a gente ficar aqui a noite toda e não acabar. Mas eu estou tentando fazer cortes aqui, recomendo a leitura dessa obra, que vocês vão ter clareza de tudo que eu estou falando, de uma forma muito mais ampla. Mas assim, quando 1 e 1 de um casal, eu e fulana, João e Maria se juntam e diz que é uma relação de 1 e 1 igual a 1, nós somos um, eu e ele. Ok, é uma relação que é de invalidação e simbiótica. Quando 1 mais 1 é igual a 1, alguém está perdendo e está submetendo o outro. Então nunca numa relação 1 e 1 deve ser igual a 1. Também não deve ser 1 e 1 igual a 2, porque quando 1 e 1 igual a 2 significa que são duas pessoas que se juntam e vivem suas vidas individuais numa relação afetiva, gerando filhos e cuidando cada um de suas partes, mas não tem um envolvimento, onde há trocas para gerar um outro sistema que seja expansivo para aquela família. Então nem 1 e 1 deve ser igual a 2, são duas individualidades que são distintas e que não deveriam conviver assim. 1 e 1, quando 1 e 1 é igual a 1, também não deve, mas 1 e 1 deve ser igual no mínimo a 3. Por quê? Quando 1 e 1 é igual a 3, significa o sistema A, eu venho de um sistema, de uma história própria, minha esposa de um outro sistema. Nós nos consorciamos, eu respeito o sistema dela, que vem de uma cultura específica, que é do sul do país, eu venho de uma cultura específica do meu clã. Se você começa a apontar os defeitos do que ela faz e começa a fazer isso, a gente tem um amor storge, que é um tipo de amor grego, que é o amor familiar. Eu não citei ele, mas ele existe. O amor storge é o amor de afeição, o amor familiar como o dos pais pelos filhos, que promove vínculos profundos e relação de afeto e cuidado. Quando você ataca o sistema do outro, nós temos um amor que é imbatível. Você pode até falar mal dele, eu defendo minha família. Nem que lá dentro eu solte os cachorros. Mas a tendência nossa é defender nosso clã, com unhas e dentes. Então quando você aponta o defeito dela, que foi sua família que fez isso, ou ela fala da minha, seu pai fez isso, por ser assim, sua mãe, você está desempoderando seu parceiro e, consequentemente, esse casamento tende a ruir. Vocês têm que compreender, são dois sistemas distintos que se juntam no novo sistema e quando 1 e 1 é igual a 3, significa que a gente faz um conjunto de interseção, é o A com o B, e há coisas que convergem e a gente preserva a individualidade de A, preserva a individualidade de B, lembra daquele conjunto de matemática, A com B e a interseção de A e B? Aqui no meio tem coisas em comum, por exemplo, os dois gostam de teatro, os dois gostam de cinema, os dois gostam de show, mas um gosta de fonte nova, deixa ele. A outra gosta de ir para reunião de amigas na sexta-feira à noite, ok. A outra preserva a individualidade dela, o outro preserva a individualidade dele, porém existem convergência para que o amor siga adiante num terceiro sistema híbrido dessas duas mesclagens do que ela veio, do que eu vim, construindo um novo movimento que vai dar continuidade à vida. E aí, dentro desse contexto, tem toda uma linguagem que se comunica, que foi o tema que eu falei anteontem, as linguagens do amor. Hoje é quinta, foi terça-feira, que eu publiquei também no canal, se vocês quiserem uma revisão, é a palestra falar das linguagens do amor, que é tirada do livro do Gary Chapman, que é muito interessante. Nós temos 5 tipos de linguagens básicas que eu citaria rapidamente. Qual é a linguagem que o seu cônjuge fala? É a linguagem de presente? Ou seja, é através do presente que ela entende que você a ama? Ou é a linguagem do toque, que é o toque afetivo, que faz com que ela se sinta amada? Ou seria a terceira linguagem, que seriam palavras de afirmação, ou seja, palavras de afirmações positivas, palavras que dão ao outro o empoderamento daquilo que ele faz e que ele se sente, poxa, valorizado? Ou seria um outro quarto, que seria tempo de qualidade? Então, presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação, ou, qual foi o outro que eu falei? Toque, tem a quinta linguagem, que me vagou. Palavras de afirmação, toque, presentes, tempo de qualidade, e atos de serviço. Como é que eu podia esquecer desse? Atos de serviço é a linguagem de minha esposa. Ela fez a escala aqui no livro, ela teve nota 11 nos atos de serviço. Sabe qual é meu ato de serviço? A forma de expressão de amor e ato de serviço? 3. Só que o meu é toque.
e o dela é ato de serviço, eu tenho que então fazer atos de serviço que eu estou tentando, falar a linguagem dela, para ela se sentir amada por mim. Porque eu posso fazer toque nela o tempo todo, mas o sistema dela não tinha essa linguagem de tocar. Gaúchos, o povo europeu que tem uma cultura mais de distanciamento, não era muito pelo toque, mas era por serviço. Todo mundo pegava na enxada, trabalhava, produzia e assim te mostrava o amor pelos outros. Muitos de vocês vivem esse tipo de linguagem, mas você não se sente amado pelo seu parceiro porque a sua linguagem é talvez tempo de qualidade, como é a minha também, a segunda linguagem. Eu sou bilíngue. A primeira é toque, a segunda são tempo de presença de qualidade. Tempo de presença não é você ficar do lado do outro vendo um filme, porque aquele tempo de presença você está vendo um filme ou a apresentação do programa. Tempo de qualidade você está com o outro de fato, 20 minutos, um olhando para o outro, conversando sobre as suas histórias, olhando no olho do outro e não mexendo no celular, mexendo no Facebook e tá ali do lado do outro, fingindo que está do outro. Isso não é tempo de qualidade. Quando você não tem esse tempo de presença de qualidade e você também não fala a linguagem do outro, que são atos de serviço, você termina passando a imagem de que não ama o outro. Só que o amor continua existindo ali. Só que da forma que a linguagem que o outro tem, que às vezes não é a sua linguagem. E aí você pode ser mal interpretado de que não ama, minha mulher não me ama, meu marido não me ama. Então, em finalização e conclusão, porque o pessoal chega na sala, a gente diria, o que tem a ver tudo isso com a doutrina espírita, o que tem a ver tudo isso com o evangelho? Vocês têm a máxima do Cristo, que ele nos traz, que amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua mente, toda a sua força, e ao próximo como a ti mesmo. Quando vocês partem da premissa de que a relação a dois é uma base de sustentação do amor que se estabelece nessas várias definições em que ele se expressa, quando vocês vivenciam o processo de dois indivíduos, são espíritos, e que são distintos na sua história evolutiva, e que se encontram num espaço de conjugalidade, com todas as suas idiosincrasias, com todos os seus problemas, e querem que ali naquele espaço aquilo tudo seja apagado, vocês estão esquecendo que ali são seres distintos, individuais, e que, portanto, devem ser respeitados, tanto na sua configuração do humano, que é a sua origem familiar, que ele deve ser considerada, quanto ao espírito imortal que vocês são e que traz uma história pregressa e que quando se juntam é para aparar estas, às vezes, de desafetos feitos em outras vidas e que vocês estão ali procurando amar numa linguagem que seja a maior dela, para que todos aqui consigam um dia falar a linguagem universal do amor incondicional, tornando-nos poliglotas, onde possamos falar todas as linguagens e que sejam possíveis da expressão nessa realidade do amor que a gente vive aqui nesse planeta. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que isso tenha atingido em algum nível vocês, para que vocês mudem as relações de vocês, procurando escutar qual é a linguagem que meu parceiro ou minha parceira fala e a partir daí construir uma vida mais harmônica, mais fraterna, caminhando para a iluminação de todos vocês. Muita paz, muito obrigado.